De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são esperados mais de 300 mil novos casos de câncer em mulheres em 2016. O câncer ginecológico é considerado um dos mais perigosos porque, na maior parte dos casos, é totalmente silencioso. Não apresenta sintomas e costuma se espalhar para outros órgãos em fases mais avançadas. A ida regular ao ginecologista pode colaborar para que a doença seja diagnosticada em estágio inicial, facilitando o tratamento. A cada ano são diagnosticados no Brasil quase 30 mil casos de câncer no sistema reprodutor feminino. São considerados tumores ginecológicos os que afetam o útero, os ovários, a vulva, a vagina e o endométrio. Câncer ginecológico é o tema do Em Questão hoje. Nosso convidado é o ginecologista Cláudio Batista, doutor em ciências e especializado em cirurgia do câncer ginecológico e de mamas, e também no tratamento de lesões pré-malignas do colo do útero. Ele que também é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Vamos começar, doutor, com um dos mais comuns, que é o câncer de endométrio, né? O câncer de endométrio, com certeza, é um dos mais comuns. Mas se a gente fosse estabelecer uma ordem, colocaria assim: câncer do colo, endométrio e ovário, tá? Vulva um pouco atrás e vagina muito raro. Não é tema do nosso assunto, mas a gente só perde para o câncer de mama nas mulheres. Que é o mais comum mesmo entre as mulheres. Uhum. Como é que se desenvolve o câncer de endométrio? Bem, o câncer de endométrio, a maioria deles tem um comportamento por estimulação da ação do hormônio estrogênio, que é o mesmo hormônio que o ovário feminino produz, tá? E tem um percentual bem menor, pós-menopausa, que pode acontecer por um mecanismo autônomo desse endométrio, sem precisar do estímulo do estrogênio. Mas a maioria é por conta do estímulo do estrogênio, quando este não é antagonizado pela ação da progesterona, que é o outro hormônio produzido pelo ovário. Só para esclarecer, não há relação entre endometriose e câncer de endométrio, né? São duas situações diferentes. A endometriose, por definição, é a presença do endométrio, o tecido que reveste o útero por dentro, fora desse seu sítio habitual. É uma doença benigna, embora de comportamento incerto, em questão de gravidade, e que, digamos assim, prejudica bastante o dia a dia da mulher, interferindo inclusive com a sua vida sexual e conjugal, mas não é câncer, não é doença maligna. E o câncer é uma doença maligna a partir de um crescimento desordenado das células daquele órgão ou tecido. Quais são os sintomas de câncer de endométrio? Bem, basicamente, o sintoma é aumento ou surgimento de um sangramento anormal, tá? O que seria o sangramento? Seria um fluxo sanguíneo não relacionado a fluxo menstrual. Fora do período. Fora do período. Embora esse fluxo possa coincidir com a menstruação. E então, aí fica mais difícil detectar, né? Fica mais difícil, então as mulheres têm que ter o hábito de saber como é o seu fluxo, em termos de duração, quantidade de dias e volume desse fluxo, ou seja, o número de absorventes que ela usa diariamente. Teve alteração, o fluxo ficou diferente, é bom investigar? É bom investigar. Independente da idade, às vezes é apenas uma alteração de regulação hormonal, tá? Na relação hipófise-ovário, e às vezes pode ser alterações, como a gente diz, orgânicas no útero, como mioma, pólipos, que são doenças benignas, mas também podemos ter câncer. Mioma, pólipo, nada disso se transforma em câncer? Existe, ou pode se transformar? Existe na ciência a certeza de que possa se transformar, mas é um percentual muito pequeno, tá? Uma vez tendo um mioma, tendo um pólipo, não quer dizer que isso com certeza irá virar câncer. Mas tem que ser monitorado, né? Tem que ser monitorado. Como é que se consegue o diagnóstico do câncer de endométrio? Bem, o diagnóstico de câncer de endométrio, como de qualquer câncer, é feito através da análise do tecido daquela região. No caso, a gente tem que coletar um fragmento, uma porção desse endométrio. E nós temos, modernamente, o diagnóstico feito através da videoestereoscopia, que é um exame de
de acesso à cavidade, que joga a imagem dessa cavidade numa tela de TV, e o ginecologista que está fazendo a imagem, ele analisa toda aquela cavidade e vai biopsiar, tirar um fragmento da região que ele considera suspeita. Tá? Isso mais modernamente, mas é bom que fique claro que quando a gente não tem videoestereoscopia por algum motivo, pode ser usado o que eu costumo chamar de a velha e boa curetagem uterina, que é um procedimento mais antigo, mas que não foi proscrito da prática médica. E a gente não pode acreditar que só porque existe uma videoestereoscopia, que é um recurso moderno, a gente deve esquecer as coisas mais antigas. Uhum. Diagnosticou que tem câncer de endométrio. Quais são os caminhos? Qual o tratamento? Bem, você diagnosticou o câncer de endométrio. Você tem que fazer o que a gente chama de estadiamento. O estadiamento é fazer uma avaliação de até onde esse câncer está acometendo. Se só o útero, se está avançado além do útero na região pélvica, se avançou além da região pélvica, dentro de toda a cavidade abdominal, e se tem metástases a distâncias. Seriam células já desse câncer que entraram ou na corrente sanguínea ou linfática e se estabeleceram em outro órgão. Então, o primeiro passo é estadiar. O segundo passo vai depender desse estadiamento. Alguns estadiamentos permitem resolução cirúrgica, procedimento cirúrgico, e outro estadiamento não permite mais essa adoção desse tratamento cirúrgico. Aí a gente vai tratar com radioterapia, os que forem sensíveis à radioterapia, ou mesmo com hormonioterapia e quimioterapia, aqueles que responderem a essas terapias. O que determina a escolha desse tratamento? Bem, como eu falei, primeiro o estadiamento, tá? E também, além do estadiamento, o grau de diferenciação celular desse tumor. Nós temos, em linhas gerais, 3 classificações. O tumor ele pode ser indiferenciado, ou seja, essa célula ela tem uma característica ainda muito primitiva e ela pode se diferenciar em qualquer tipo de tecido. Esse costuma responder mal a tratamento específico. Nós temos o tumor moderadamente diferenciado, estaria no meio caminho entre o não diferenciado e o bem diferenciado, e esse bem diferenciado que é o tumor cujas células têm a característica da célula do órgão que ele tem, no nosso caso o endométrio. Então, esse tumor bem diferenciado de endométrio, ele vai responder bem a uma terapia mais específica para endométrio. Uhum. Qual costuma ser o prognóstico? De uma forma geral, esse câncer é muito letal, não é muito letal? Depende muito do estágio que ele está, né? Está avançado ou não está avançado, mas se num estágio não tão avançado, ele costuma ter boa chance de cura? Olha, a nossa especialidade, a ginecologia, ela permite que a gente tenha alguns sucessos, porque, com exceção, adiantando um pouco aqui o assunto, com exceção do câncer de ovário, os outros cânceres são de um diagnóstico relativamente precoce. Então, se você tem um diagnóstico precoce, você tem uma possibilidade, uma probabilidade de um sucesso na sua terapia. Então, a gente tem que trabalhar sempre em detectar as lesões numa fase de preferência pré-maligna, aonde você vai fazer uma abordagem mínima e vai ter um sucesso. Na fase pré-maligna, a chance de retorno é menor? Porque ainda não houve a degeneração da célula em célula cancerosa. Então você não permitiu que ela alcançasse esse pleno desenvolvimento anômalo, vamos dizer assim. Então você tem uma célula simplesmente que ainda está alterada, mas que não tem capacidade de provocar maiores lesões e destruições locais. Então, se você tirou essa célula, você cessou com a possibilidade dela evoluir. Cólica excessiva na época da menstruação é algum sinal de alguma coisa errada? Olha, a cólica menstrual pode ser um mundo de coisas. Pode não ser nada, pode ser apenas uma cólica normal da ovulação que vocês mulheres têm todo mês. Mas se é uma cólica de surgimento ou de piora
recente, abrupta, merece uma investigação maior. Tá? Ela por si só não representa uma gravidade, mas nós temos que avaliar. Cólica, como qualquer tipo de dor, é um sintoma muito subjetivo. Merece investigação. Merece investigação sempre e talvez seja, no meu entendimento, uma das coisas que mais dá trabalho ao médico. Procurar a causa de dor. Vamos para o colo do útero. Então, dos cânceres ginecológicos é o mais comum, né? No nosso tema, câncer ginecológico, como eu falei antes, tirando mama, o colo do útero é o mais comum. Mas também é o mais fácil de ser diagnosticado, né? é o diagnóstico mais simples. Por quê? Basta um simples preventivo ginecológico, o simples exame Papa Nicolau, para você detectar lesões ainda, como nós falamos, lesões precursoras. E essas lesões precursoras são tratadas com procedimentos muito simples, que vão desde uma simples cauterização, que todo mundo já ouviu falar, ou às vezes retirada de apenas um fragmento desse colo do útero. E você trata essa lesão que iria evoluir para um câncer. Então, é comum, é de fácil diagnóstico, mas também a gente, vamos dizer assim, nós temos tristeza em ver casos que chegam para a gente em estado avançado, porque essa mulher ou não teve acesso ao sistema de saúde, sistema público, ou porque ela não foi devidamente avaliada. Mas alguma coisa acontece que, apesar de todo o recurso que a gente tem, a gente ainda pega em estádios avançados. Qual a relação do HPV com o câncer do colo de útero? Bem, eu diria que HPV ele é responsável por quase 100% dos cânceres. No meu entendimento, o HPV sozinho não causa câncer, mas ele favorece um desarranjo na arquitetura daquele epitélio do colo do útero para que essa célula não obedeça aos seus mecanismos normais de nascimento, crescimento e morte, que a gente chama de apoptose, né, da célula, e faz com que esse epitélio cresça desordenadamente. Então, tem uma importância muito grande. E isso é de conhecimento público, é campanha. Hoje já temos vacinas contra HPV que têm demonstrado bons resultados. E é uma coisa talvez mais frequente. Agora, a pessoa que foi vacinada contra HPV não deve deixar de fazer o preventivo anualmente, né? Isso é uma questão muito interessante, porque o exame preventivo, o exame ginecológico, via de regra, ele deve ser feito anualmente. Tá? Nos países desenvolvidos, e principalmente nos países nórdicos, tem-se como regra 2 preventivos seguidos, negativos para malignidade, você está autorizado a fazer o seu exame a cada 3 anos. Tá? A diferença é que nesses países o acesso ao serviço, o sistema de saúde é muito fácil, mais rápido, diferente de um país pobre, vamos dizer assim, como o nosso. Então a gente ainda usa aqui muito a questão de anual, fazer um exame anual. E sempre que houver uma queixa diferente, a paciente, essa mulher note alguma coisa diferente no seu dia a dia, uma secreção diferente, um corrimento diferente, uma coceira que não passe, alteração menstrual, sangramento na relação, qualquer coisa que saia do seu dia a dia, ela deve procurar o ginecologista. A pessoa tem o HPV, são vários tipos de HPV, né, vários subtipos, né? Tem os considerados mais agressivos, que estão mais relacionados ao câncer, e os menos agressivos. Quem tem o vírus, que cuidados deve tomar? Bem, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Existe a crença de que uma vez portador de HPV, você vai desenvolver câncer. Isso não é bem verdade, até pelo que você falou. Tem HPV que não é oncológico, oncogênico. Mas mesmo que você tenha esse HPV oncogênico, é o 16 e 18, você não obrigatoriamente vai desenvolver câncer de colo do útero. Por quê? Porque precisa de interação de fatores locais, fator de crescimento, o seu sistema imunológico tem que atuar para manter o equilíbrio da sua saúde. Então,
o que a gente preconiza é que, uma vez feito esse diagnóstico de HPV, e a gente faz no Brasil esse diagnóstico através da citologia, do Papa Nicolau, que essa paciente passe a ser acompanhada mais de perto. Mais de perto como? Durante um certo período, a cada 6 meses, repete essa citologia, não mudou o quadro, não apareceu nenhuma lesão diferente, faz o seu exame anualmente, mas ela não pode mais, vamos dizer assim, se separar do seu ginecologista. E tem que tratar toda vez que aparecer uma lesão, né? Se aparecer uma verruga genital, que a gente chama de condiloma, cauteriza-se ou retira mecanicamente essa verruga. Se aparecer uma lesão precursora do câncer do colo, que a gente chama de neoplasia interepitelial cervical, você trata, retira, resseca essa lesão e vai tratando o que aparece. Porque, na verdade, você não tem um tratamento para tratar o vírus. Não existe esse remedinho que eu vou tomar e vou matar o vírus. O vírus ou vai ficar contigo, ou você vai expelir esse vírus por alguma porta de saída do seu organismo, mas se ele provoca uma lesão, essa lesão tem que ser tratada. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre câncer ginecológico. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre câncer ginecológico. Nosso convidado é o ginecologista Cláudio Batista. Doutor Cláudio, vamos agora para o câncer de ovário, que é considerado um dos mais perigosos, né? Tem até um nome nos Estados Unidos que é o silent killer, né? Assassino silencioso. Isso é uma verdade. O grande problema do câncer de ovário é esse, porque ele não tem, assim como o do endométrio e do colo, um sinal prévio, tá? E a gente também não tem uma lesão precursora para tratar. E quando esse tipo de câncer aparece, normalmente aparece num estágio avançado. 75% das pacientes já chegam com câncer em estágio avançado. Já chega com estágio avançado. Por quê? Porque o câncer de ovário, ele dá uma sintomatologia muito pobre ginecológica, dá uma sintomatologia que pode se confundir com sintomatologia de qualquer coisa que você tem no seu abdômen. Normalmente parece um problema gástrico ou intestinal, né? As pessoas acham que o abdômen distendeu, porque está com gás, porque tem uma constipação. Altera o fluxo do intestino também, às vezes, pode alterar, dependendo do seu tamanho e da compressão que vai fazer nesse intestino. Mas as pessoas não pensam em ovário, porque o sintoma não é de ovário. Qual seria esse sintoma de ovário? Não sei. Quer dizer, acaba dando sintoma em outros órgãos, né? Acaba dando sintoma em outros órgãos. Isso quando já está maiorzinho, né? Quando já está maior, porque quando ele ainda está, como a gente diz, intrapélvico, assim com 7 ou 8 centímetros de diâmetro, você pode não ter sintoma nenhum e a paciente acabou de fazer seu exame ginecológico. Isso é uma outra questão também que confunde muito a cabeça das pessoas. Poxa, mas eu acabei de fazer meu exame, tem 3 meses e agora apareceu. E o pior é que é isso mesmo, ele não tem uma regra, faz ultrassom, acompanha e você, no intervalo de um ano para o outro, você tem o desenvolvimento do tumor. O exame que normalmente detecta esse câncer é a ultrassonografia transvaginal, né? Veja bem, não detecta, ele suspeita, lança uma suspeita de acordo com as características que a gente chama ecográficas desse tumor, dessa tumoração, dessa massa ovariana. De acordo com essa massa, com esse aspecto do ultrassom, a suspeita de que se trate de um câncer de ovário vai ser grande. Aí nós vamos lançar mão de outros recursos, tipo marcadores tumorais,
que é um conjunto de substâncias produzida pelo organismo que tem relação com determinados tipos de tumor, que também pode nos ajudar. E é feito através do exame de sangue. A dosagem do marcador tumoral é feito por um exame de sangue. Agora, o diagnóstico definitivo é em cima do estudo anatomopatológico, popularmente conhecido como biópsia daquele tecido. Nós, na nossa prática, nós também usamos para a questão de ovário um índice que a gente chama de índice de risco de malignidade. A gente associa alguns scores que usa como, na sua confecção, a idade do paciente, a dosagem, o nível dessa dosagem de marcador tumoral, no caso do ovário, do CA-125, e o aspecto ultrassonográfico. Então, com essa formulazinha matemática, a gente alcança um score e com isso a gente tem mais ou menos risco. Mas o diagnóstico definitivo é sempre o anatomopatológico, ou a biópsia daquele ovário. Voltando à questão do ultrassom, o ultrassom só vai mostrar algum problema ali quando ele já está maiorzinho, né? O ultrassom tem a capacidade de mostrar alterações acima de 1 centímetro de tamanho. Mais 1 centímetro no ovário, você pode ter apenas um cisto que é considerado um cisto simples. Ou seja, um cisto que é uma cápsula daquele ovário, apenas com líquido produzido normalmente pelo aquele ovário. Então pode não te chamar a atenção. Quando você tem um tumor maior, 5, 6, 10 centímetros, você tem outras alterações ou outros detalhes no exame do ultrassom que pode aguçar a sua intuição, que seriam partes sólidas nesse tumor, nesse cisto, a questão de vegetações, como a gente chama, de crescimento de papilas para dentro desse cisto. Então, com isso, a gente vai compondo um diagnóstico, mas é difícil. Você falou aí em cisto. Um cisto, ovário policístico, isso pode predeterminar uma propensão ao câncer ou não tem relação? Bem, cisto de ovário, ou melhor, cisto de uma maneira geral, uma coleção de líquido dentro de uma membrana, né? Fez uma formação que a gente chama sacular com líquido. Isso é um cisto. No caso do ovário, vocês, mulheres, produzem um cisto mensalmente, que é o cisto aonde vocês têm o folículo que vai ovular. Então é muito comum fazer um ultrassom de mulheres aleatoriamente em determinada fase do ciclo e achar um cisto que a gente chama de folicular. Esse cisto é o cisto benigno, sem menor importância, que não requer nenhum tratamento. A outra questão que você levantou é a questão do ovário policístico. O ovário policístico, ele é uma síndrome, como a gente chama, endócrina. O defeito, na verdade, não está no ovário, o defeito está na liberação de um hormônio pela hipófise no meio do ciclo, que é o hormônio luteinizante, que a gente chama de LH. Então, não há um pico desse LH no meio do ciclo, então não há ruptura daquele folículo, então ele fica atreziado, ou seja, diminui de tamanho e fica retido na periferia desse ovário. Então, com isso, você tem a síndrome do ovário policístico. Você passa a ter um predomínio só dos hormônios estrogênios, sem a produção de progesterona. Com relação a câncer, que você perguntou, o ovário policístico não tem relação com câncer de ovário, mas, interessantemente, ele aumenta o risco para a mulher portadora de ovário policístico a desenvolver câncer de endométrio no futuro. Por quê? Por conta da ação desse estrogênio lá naquele endométrio do útero, sem ter o efeito protetor da progesterona. Ou seja, o tecido do endométrio fica exposto ao hormônio por mais tempo, né? E sem a proteção. Ele fica exposto a um estímulo contínuo que vai promover um crescimento desse endométrio sem que a ação da progesterona faça com que esse endométrio diminua.
tá? Então é o risco potencial para o futuro. Então, aproveitando para dizer que a síndrome do ovário policístico tem que ser tratada sempre, desde que foi feito o diagnóstico na menina com 15, 16 anos. E não deixar para mais tarde, né? Não deixar para mais tarde, tem que tratar a partir do momento que foi diagnosticado. E o tratamento é muito simples. Não sei se eu posso dizer aqui, mas vamos dizer. É o uso de pílula anticoncepcional. Que aí você bloqueia o eixo que a gente chama o eixo hormonal, o eixo hipófise e ovário, e aí você está preservando a saúde dessa menina para o futuro. No caso do ovário, a pílula é uma forma de prevenção contra o câncer, né? Também. O uso do anticoncepcional hormonal, os estudos mostram que ele favorece a proteção do ovário. Por quê? Essa ovulação que vocês têm mês a mês, ela provoca uma ruptura da camada que reveste esse ovário, que a gente chama de albugínea. Essa camada, essa superfície, ela rompe traumaticamente. Então, no seu processo de cicatrização, onde as células sofrem a sua alteração genética do ciclo celular, vai sofrer a mitose, ela pode escapar por um mecanismo anômalo e promover esse câncer de ovário. Então, se você diminui o número de ovulações ao longo da sua vida, você produz menos trauma nessa superfície ovariana. Então, menos risco de câncer de ovário. Uhum. O fator genético, o fator hereditário, qual é a influência dele no câncer de ovário? Bem, existe uma relação do câncer de ovário com o câncer de mama, porque eles têm, as portadoras de câncer de ovário e de câncer de endométrio têm a mutação do mesmo gene, que é o do BRCA1 e do BRCA2. Então, esse gene, ele tanto provoca o câncer de ovário, quanto provoca o câncer de mama. Então, essa relação genética já está comprovada. O que não quer dizer que todo câncer de ovário é de causa genética. Como eu falei, normalmente é de causa traumática, mas existe sim um grupo que tem causa genética. A incidência do câncer de ovário é maior na fase pós-menopausa? No período perimenopausa, após a 4ª década. Por quê? Porque seria um período onde esse ovário estaria perdendo a sua função, e se ele passar a ter um comportamento independente, vamos dizer assim, tem que chamar a atenção, tá? Porque ele já está, vamos ser meio agressivo, está morrendo, tá? Do ponto de vista funcional. Então você tem uma maior propensão nessa fase. Não sabemos bem porquê, já que é uma época que ele funciona menos, mas o que a gente observa é isso. Nessa época nós temos um pouco mais de câncer de ovário. E a retirada preventiva dos ovários, doutor, para quem tem casos na família, tem marcadores tumorais? Bem, essa questão de retirada preventiva é uma briga. Antes de falar exatamente nisso, existe, assim, uma corrente que, mesmo naquelas mulheres que não têm algum comportamento genético, vai fazer uma esterectomia por uma causa uterina. Vai tirar o útero porque teve um mioma e ela tem 40 anos de idade. Existe uma corrente que acha que esses ovários devem ser retirados como uma forma de prevenção no futuro do câncer de ovário. A gente não concorda, porque a gente não pode afirmar nem que vai ter, nem que não vai ter. E o ovário, é importante que fique claro que o ovário é um órgão muito importante na vida da mulher. É ele que produz a maior parte dos seus hormônios, que faz com que a mulher seja mulher. E a retirada desse ovário numa idade mais precoce, com certeza vai levar essa mulher a uma menopausa precoce, com todas as repercussões deletérias dessa menopausa. Mas a questão de alteração genética para câncer é uma questão delicada, porque você precisa ter o histórico dessa família, ver o quanto realmente é predominante nessa família, essa alteração genética, e pensar se vale a pena. A Angelina Jolie ficou famosa
porque tomou essa decisão, mas ela tinha uma carga genética muito grande. No Brasil, a gente não costuma, de rotina, fazer rastreio genético na maioria das mulheres, e mesmo quando tem um risco maior, a gente não preconiza essas cirurgias radicais. Por quê? Porque, na verdade, você protege de um lado, mas você não pode garantir que ela não vai ter de outro lado. Por exemplo, a gente sabe que o ovário ele tem os 3 folhetos embrionários do qual o ser humano é formado. E esse folheto ele está presente em todo o nosso organismo. Então você pode ter um tipo de câncer de ovário que foi protegido porque você tirou esse ovário. E não tendo esse ovário, você pode ter um câncer, por exemplo, de peritônio, que também é de origem desses folhetos embrionários. Então a gente não trabalha muito assim no Brasil, tá? Mas tem gente que advoga isso. Eu me ponho contra, porque eu acho que é muito pânico que se cria. E para justificar, teria que ser 100% assegurado que a pessoa não vai ter câncer e ela pode ter em outro exato. órgão. E aí como é que você justificaria isso? É muito complexo essa questão. O que fazer com essa paciente que tem casos na família, que tem essa propensão genética, que já acusou lá no rastreamento? Olha, Fátima, eu acho que o ideal é manter essa paciente sob uma vigilância contínua. Ou seja, essa paciente vai anualmente no seu consultório. Se é mama, a gente vai fazer a mamografia anual, vai detectar qualquer anormalidade. Se suscitar uma suspeita maior, vamos biopsiar essa mama, tá? Se for ovário que ela tenha, cresceu, no ultrassom detecta que o seu ovário está crescido, vamos dosar o marcador tumoral, vamos ver as características desse ovário, vamos fazer aquele score que eu falei antes do índice de risco de malignidade para a gente trabalhar com o máximo de precisão. Por quê? Tudo isso vai representar, se você for pensar em fazer retirada preventiva, representa procedimento cirúrgico. Tá? E a cirurgia, a gente entende que ela deve ser indicada quando você tem uma certeza de que aquilo vai ser benéfico, ou seja, vai fazer mais bem do que mal para o seu paciente. Porque eu tirei aquele ovário, tá, ela não vai ter câncer de ovário, mas se eu não tivesse tirado, ela teria? Então hoje a gente também trabalha, fazendo aqui uma fugidinha do tema câncer, a gente trabalha muito com a questão da medicina baseada em evidências. Ou seja, mostrando para o paciente, cada caso é diferente e o que os estudos que nós temos e ouvindo a participação do paciente. Claro, o paciente tem que participar da decisão sobre a saúde dele, mas nós médicos não podemos, com isso, praticar excessos porque o paciente quer. Então a medicina baseada em evidência, que é vamos dizer assim, uma novidade, não tão nova assim, ela está aí para nos ajudar, tá? A mostrar o quanto isso de real está presente no nosso dia a dia. Ok, vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre câncer ginecológico. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre câncer ginecológico. Nosso convidado é o ginecologista Cláudio Batista. Chegamos agora então aos mais raros, que são os cânceres de vulva e vagina, né? Qual a relação deles com HPV? Bem, o câncer de vagina, realmente, como você falou, ele é muito raro, é menos de 0,5% dos casos de câncer, tá? E, a meu ver, não teria grandes relações com infecção viral. Agora, o de vulva, sim. De vulva também não é tão comum, mas ele está relacionado à mesma agressão pelo HPV que estaria o câncer do colo, tá? Embora
aconteça mais no período pós-menopausa, na mulher mais velha, vamos dizer assim, embora haja a tendência a se infectar pelo HPV numa idade mais jovem. Então, isso também nos ensina alguma coisa sobre HPV, que a latência desse vírus no organismo humano pode ser muito longa. Ou seja, ela pode ter sido infectada jovem, ele ficou lá e já na terceira idade, digamos assim, ela desenvolve um câncer. Desenvolve o câncer por conta da presença daquele gene, daquele vírus ali, que promove as condições necessárias para que esse desarranjo celular aconteça e esse crescimento desordenado também siga adiante. Quais são os sintomas do câncer de vulva? Olha, basicamente é coceira, tá? A gente tem por regra dizer que coceira vulvar, que com 15 dias não passe ou com o uso de algumas medicações locais não melhore, ela deve ser investigada, deve ser avaliada e muitas das vezes ela vai ser biopsiada, ou seja, vai se retirar um fragmento, um exame histopatológico, que é em última análise, é o que vai nos dar diagnóstico, tá? Mas é basicamente coceira. E câncer de vagina? Câncer de vagina seria sangramento, mas como eu te falei, é muito, muito, muito raro. Hoje a gente considera que câncer de vagina, assim, de duas formas. Quando ele é da metade da vagina para cima, em direção ao colo do útero, a gente trata como se fosse colo do útero. E quando ele é da metade da vagina para baixo, em direção à vulva, a gente trata como se fosse vagina, porque é muito, muito difícil você ter. Uhum. Mas o sintoma é sangramento? Seria sangramento, dor, desconforto na relação. Os tratamentos para todos os cânceres ginecológicos dependem do tipo de tumor, né? Porque a gente sabe que a gente fala câncer, mas cada tipo de tumor pede um tratamento diferenciado, né? Mas de uma forma em geral, todos são cirurgia, quimioterapia, radioterapia, né? Quais são os tratamentos? De uma maneira geral é isso, tá? Como a gente falou antes, a questão do estadiamento da doença. Então, estadiou-se, você estabelece um tratamento. Os que são passíveis de cirurgia vão ser sempre submetidos à cirurgia, tá? A cirurgia ajuda bastante aos tratamentos adjuvantes, que seriam a radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. Por quê? Porque quando você retira quantidade de células tumorais, você permite que as outras terapias atuem naquele tecido de maneira a destruir, porventura, algumas células que ainda estejam ali. Então, primeiro, cirurgia sempre que possível. Depois, cada caso é um caso e cada órgão é um órgão. Por exemplo, endométrio a gente associa com radioterapia. Ovário é com quimioterapia. Vulva, nós podemos usar duas coisas, quimio e radioterapia. Colo do útero é com radioterapia e braquiterapia, que é a radioterapia por via vaginal. Tem um dispositivo que é introduzido na vagina dessa paciente e você irradia aquele colo do útero. Também serve para câncer de endométrio, para irradiação da cúpula vaginal após a cirurgia. Então, nós vamos depender do órgão, do estadiamento, do grau de diferenciação celular, ou seja, qual é o estágio dessa célula, de maturação dessa célula que a gente tem naquele momento. Mas sempre que possível, cirurgia. Uhum. O que não quer dizer que você esteja liberada de outros tratamentos, porque a gente sabe que cada tratamento, cada tipo de tratamento atua num determinado setor da doença. Então, quando você consegue associar as várias terapias, você tem um resultado melhor. Novas abordagens, imunoterapia, terapia-alvo. O que são essas novas abordagens? E esse é o caminho para o tratamento do câncer no futuro? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que o sistema imune do ser humano é a grande chave para solução de muitos dos problemas que a gente tem, tá? De saúde de uma maneira geral. Tudo está relacionado como o seu sistema de defesa está atuando. Porque, na verdade, desde que a gente nasce, a gente está sofrendo agressão, tá? E mais ainda,
para a população leiga. Um dos grandes exemplos do efeito do sistema imunológico é com relação à gravidez, porque a primeira reação do organismo feminino na gravidez é expelir aquela proteína estranha, porque o embrião ele é 50% o pai da criança, é uma proteína estranha. E esse sistema imunológico, de alguma forma, ele inibe esse processo de rejeição. Então a gente acredita que o sistema imunológico seja realmente a chave para um futuro melhor em relação a todas essas doenças, principalmente câncer, que alguns não é a minha área, eu não sou oncologista clínico, mas a gente tem visto os colegas trabalharem muito nesse sentido e as pesquisas estão sendo feitas dia a dia, tá? Eu espero que num prazo não muito longo a gente tenha novidades por aí. Como é que a gente pode monitorar a resposta ao tratamento? Se aquela quimioterapia está dando resultado ou não? Bem, você tratou um câncer, tá, ginecológico, então vamos colocar assim, operou, irradiou, fez quimioterapia. Você vai acompanhar com os marcadores tumorais, tá? Periodicamente você vai avaliar esses marcadores no sangue, porque depois que você tira a doença ou tratou e teve um resultado favorável, esses marcadores caem para o seu nível de normalidade. Se no seu segmento pós-tratamento esses marcadores começarem a subir, é porque tem recidiva de doença. E também através de exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, angio-TC, que você pode lançar mão quando você suspeita que você está tendo um crescimento de massas relacionado àquele tumor que você tratou. De uma maneira geral, se o tratamento está surtindo efeito, esse marcador tumoral tem que cair. Tem que começar a cair. O marcador tumoral volta ao seu normal, ao seu valor X básico, e não vai haver crescimento de massas, no nosso caso aqui, que é mais voltado, tudo é drenado para a cavidade abdominal, você não vai ter nenhuma massa pélvica abdominal, nem linfonodos, que são os gânglios linfáticos, ou seja, vai ficar tudo mostrado no seu exame de imagem que está dentro do seu volume normal. Que tipo de acompanhamento vai ser necessário para esse paciente? Às vezes, a paciente que passou por uma cirurgia ou um tratamento quimioterápico, teve câncer, foi considerada de alta, como é que tem que ser o acompanhamento dela? Bem, de uma maneira geral, nos primeiros 2 anos, o que a gente faz é acompanhar essa paciente a cada 3, 4 meses, tá? Com exames de imagem, com preventivos ginecológicos, no caso do câncer de colo do útero e do endométrio, exame físico e marcadores tumorais. Então isso a gente vai fazer periodicamente durante 5 anos, seguindo essa regra. Os 2 primeiros anos entre 3 e 4 meses, no 3º ano a gente pode passar para semestral, caso não tenha nenhuma alteração dos exames, e a partir do 4º, 5º ano a gente passa anual. Agora, vai acompanhar o resto da vida. O exame ginecológico deve ser feito sempre. Tratou, está curada, não pode não ter uma consulta ginecológica. Ela tem que estar inscrita em algum programa, ou com o seu médico particular, ou no Sistema Único de Saúde, no Hospital Geral, no Hospital Especializado em Câncer, ou mesmo que seja no posto próximo, onde ela tem um ginecologista que se disponha a fazer esse segmento, tá? Porque a doença, uma vez acontecida, a gente diz que com 5 anos está curada, mas a gente sempre tem uma dúvida se isso é verdade. Então o acompanhamento é isso. Eu acho que o paciente é tratado, é dado como alta, está curado, mas vai passar o resto da vida fazendo exame. Nós temos uma polêmica atualmente em relação àquela pílula do câncer, né? A fosfoetanolamina, né? Qual a sua posição em relação a isso? Bem, eu acho que não é bem como foi noticiado. Eu acho que não existe um tratamento único para todos os tipos de câncer, já que eles têm características teciduais diferentes, estímulos que fazem com que eles proliferem diferente,
E eu acho, sim, de uma maneira bem simplista, que se essa droga existisse, quem a desenvolveu, descobriu, ganharia o prêmio Nobel da medicina para o resto da vida. E seria o que todos nós médicos gostaríamos de ter. O quanto não teríamos de economia do sistema, tá? Com uma droga que você pudesse administrar por via oral, uma cápsula, 2, 3 por dia, e essa pessoa ficasse curada. Eu não acredito, tá? Não acredito ainda. Pode ser que daqui a alguns anos as pesquisas mostrem que a coisa funciona diferente. O que nós temos sobre a fosfamida hoje é que, etanol fosfamida, é que houve algumas experiências de laboratório, com animais de laboratório, e mostraram algum tipo de resposta. Mas na raça humana, no ser humano, isso ainda não foi testado. Então a gente não sabe nem se provoca algum efeito benéfico, quais os efeitos colaterais que poderiam causar, e caso os efeitos benéficos sejam superiores aos maléficos, qual a dose para cada indivíduo, porque todo remédio ele é calculado de acordo com o peso, altura de cada paciente, até sexo. As mulheres às vezes têm uma dosagem diferente dos homens, por conta da sua constituição. Então eu não acredito que, como foi colocado hoje, uma cápsulazinha que existe, isso dê resultado. Não, como médico, vamos nos atrever a dizer, como cientista, eu não acredito que isso seja isso tudo que estão falando. No futuro a gente retoma essa discussão, mas hoje eu sou contra. Ok. Infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do Dr. Cláudio Batista. E a gente tem um encontro marcado no próxima questão. Eu espero você até lá.